Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular, aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André Marques e vou te guiar pelo fascinante processo de comunicação entre núcleo e o citoplasma, trazendo sempre conteúdos claros, objetivos e conectados com a prática. Na aula de hoje, vamos explorar os mecanismos que controlam a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Veremos como moléculas cruciais são transportadas de forma seletiva através do envelope nuclear, os principais componentes envolvidos nesse processo e como essa dinâmica é essencial para a função da célula. E para coroar a nossa jornada de hoje, preparei uma recompensa especial para aqueles que chegarem até o final. O que será? Aguarde para descobrir! E os objetivos de hoje são: compreender a estrutura dos complexos de poros nucleares, os NPCs, sua seletividade e evolução ao longo dos organismos, explicar os mecanismos de transporte ativo através dos NPCs, destacando o papel dos sinais de localização nuclear, importinas, nucleoporinas e GTPases RAM. Analisar os processos de importação e exportação nuclear, compreendendo seus ciclos e regulação do transporte núcleo-proteico, reconhecer a especificidade no transporte de diferentes moléculas, em especial RNAs, e a importância desse controle para a funcionalidade da célula, e, para terminar, descrever as alterações dinâmicas do envelope nuclear durante a mitose, incluindo a sua desmontagem e reconstituição. O envelope nuclear não é uma barreira passiva. Ele é formado por duas membranas repletas de poros e proteínas especializadas. A membrana interna, por exemplo, ancora os cromossomos à lâmina nuclear, uma rede de sustentação que também conecta o núcleo ao citoesqueleto. Já a membrana externa se funde com o retículo endoplasmático rugoso, integrando as vias de síntese proteica. Por esses poros entram proteínas vitais, como as histonas e polimerases, além dos diferentes tipos de RNAs. Observe essa imagem. Ela mostra o envelope nuclear em corte esquemático. Aqui vemos claramente que ele é formado por duas membranas, a membrana nuclear interna e a externa. A interna está associada à lâmina nuclear, que dá sustentação ao núcleo e ajuda a manter os cromossomos organizados. Já a membrana externa se continua com a membrana do retículo endoplasmático, mostrando a integração entre núcleo e o sistema de síntese proteica da célula. Entre essas duas membranas, existe um espaço perinuclear, que se comunica com o lúmen do retículo endoplasmático. Para entender esse transporte, precisamos primeiro entender as estruturas envolvidas. Os NPCs são verdadeiros portões inteligentes do núcleo. Cada um é uma megaestrutura composta por centenas de nucleoporinas que formam um canal seletivo. Nas nossas células, milhares desses complexos trabalham sem parar. Moléculas pequenas, menores que 5 kilodaltons, passam livremente, mas proteínas grandes precisam de autorização, ligando-se a receptores específicos. E atenção, ribossomos são barrados. Essa seleção garante que a síntese proteica fique restrita ao citosol. Observem aqui o NPC. Ele funciona como um verdadeiro portão inteligente do núcleo. Essa megaestrutura é formada por centenas de nucleoporinas, organizadas em diferentes regiões, as que formam o canal seletivo, as de suporte, a cesta nuclear, voltada para o interior do núcleo, e as fibrilas citosólicas voltadas para o citoplasma. Agora que já vimos os NPCs, vamos entender como as proteínas sabem que devem ir até eles. Os NLS, ou sinais de localização nuclear, são como códigos de barra moleculares, sequências curtas de aminoácidos carregados positivamente, lisina e arginina, que sinalizam o destino nuclear. Eles são incrivelmente versáteis.
podem estar em qualquer posição da proteína e até funcionar quando artificialmente são acoplados a outras moléculas. Ao se ligarem a fibrilas de nucleoporinas no NPC, as proteínas são guiadas para o núcleo, já na sua forma enovelada, um contraste marcante com o transporte para mitocôndrias ou retículo endoplasmático, que exige o desdobramento. Enquanto moléculas pequenas difundem-se livremente, proteínas grandes dependem desses sinais. Essa imagem mostra, de forma muito clara, como os sinais de localização nuclear funcionam como verdadeiros códigos de barra, que determinam o destino de uma proteína. No painel da esquerda, o antígeno T possui seu sinal de importação nuclear normal, formado por resíduos carregados positivamente, como lisina e arginina. Como o código está intacto, a proteína é reconhecida e transportada para dentro do núcleo, e é por isso que a fluorescência aparece concentrada lá. Já no painel da direita, uma única mutação nesse sinal, a troca de uma lisina por treonina, é o suficiente para comprometer o reconhecimento. O resultado é que a proteína não consegue mais entrar no núcleo e fica retida no citoplasma. Se olharmos para essa outra imagem, conseguimos visualizar bem como esse processo funciona na prática. Na parte de cima, vemos a estrutura do poro nuclear, com suas diferentes regiões compostas por nucleoporinas. Elas formam uma verdadeira peneira seletiva, que regula quem pode entrar ou sair do núcleo. Esses sinais só funcionam porque existem moléculas que os reconhecem e conduzem a carga. As importinas são como táxis moleculares, que reconhecem os sinais de importação nuclear nas proteínas. Elas podem se ligar diretamente ou usar adaptadores, proteínas auxiliares, que ampliam a variedade de cargas que podem ser reconhecidas. Essa imagem ilustra bem como funciona o reconhecimento seletivo das proteínas que precisam entrar no núcleo. No painel da esquerda, vemos diferentes proteínas carga, cada uma com seu próprio sinal de localização nuclear. Esses sinais são como etiquetas moleculares, que permitem que os receptores de importação nuclear identifiquem e se liguem diretamente a elas. Já no painel da direita, temos uma situação diferente. Algumas proteínas não conseguem ser reconhecidas diretamente pelas importinas. Nesse caso, entra em cena uma proteína adaptadora, que faz a ponte entre a carga e o receptor de importação. Assim, mesmo proteínas com sinais menos convencionais conseguem ser transportadas para dentro do núcleo. Para atravessar o NPC, essas importinas interagem com as sequências FG das nucleoporinas, que funcionam como pontes temporárias. As repetições FG são críticas, criam uma barreira seletiva, mas permitem a passagem quando o receptor está transportando a sua carga. Após a entrega no núcleo, as importinas retornam ao citosol para novos ciclos de transporte. Vamos imaginar essa figura como um fluxo organizado de entrada de proteínas no núcleo. No lado do citosol, temos uma proteína que carrega o NLS. Esse sinal é como um carimbo de passe livre, que será reconhecido pelos receptores de importação nuclear. Juntas, a proteína e a importina caminham até o complexo de poro nuclear, onde passam pela peneira seletiva formada pelas nucleoporinas. Pessoal, vou fazer aqui uma pausa para um pedido especial. Se esse conteúdo está sendo útil para você, aproveita e se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilha com os colegas e me segue lá no Instagram. Não custa nada para você e nos ajuda muito a continuar trazendo materiais e aulas de qualidade. Depois da entrada, vamos ver como funciona o processo inverso, a exportação. Assim como precisamos importar proteínas para o núcleo, também precisamos exportar moléculas como RNAs. Esse processo é um espelho da importação nuclear,
mas em vez de importinas, usamos exportinas, receptores muito similares, tanto que pertencem à mesma família genética. Essas exportinas reconhecem sinais de exportação nuclear, os NES, nas moléculas a serem transportadas. O mecanismo é familiar, ligação às sequências FG das nucleoporinas para atravessar o NPC, porém o sentido é inverso, do núcleo para o citosol. Aqui vemos a exportação nuclear, que funciona como o espelho da importação. Dentro do núcleo, temos uma proteína com sinal de exportação nuclear, o NES. Esse sinal funciona como um passe de saída. Quem reconhece esse passe são as exportinas, que se ligam à carga e, com a ajuda da molécula RAN-GTP, formam um complexo estável. Esse complexo segue em direção ao complexo diporo nuclear, atravessando a barreira seletiva das nucleoporinas. No citosol, acontece a etapa final. O RAN-GTP é hidrolisado a RAN-GDP, o que provoca a liberação da carga no citoplasma. Assim, a molécula exportada pode seguir sua função fora do núcleo. Já as exportinas e o RAN voltam a ser reciclados para novos ciclos. Perceba que, tanto na importação quanto na exportação, participam moléculas reguladoras chamadas RAN-GTPases. Elas são fundamentais para dar direção e energia ao processo. Nos próximos slides, vamos detalhar melhor como elas funcionam. Como a gente acabou de falar, nos dois processos há uma molécula central que coordena tudo, a RAN. A RAN existe em dois estados, ligados a GTP, no núcleo, ou a GDP, no citosol. Essa diferença é criada por dois reguladores estratégicos, o RAN-GEF, ancorado à cromatina nuclear, que recarrega a RAN com GTP, e o RAN-GAP, citosólico, que desliga a RAN ao hidrolisar o GTP. E qual é o resultado disso? Um gradiente perfeito que dita onde as cargas devem ser liberadas. As importinas só soltam suas proteínas no núcleo, onde há RAN-GTP, enquanto as exportinas só as liberam no citosol, onde predomina a RAN-GDP. Essa imagem mostra o motor sensível que garante a direção do transporte nuclear, o ciclo da RAN. Dentro do núcleo, a proteína RAN-GEF, ligada à cromatina, troca o GDP por GTP na RAN. É como se ela recarregasse a RAN, deixando-a energizada na forma de RAN-GTP. Já no citosol, entra em ação a RAN-GAP, que faz o contrário, hidrolisa o GTP em GDP, desligando a RAN. Esse contraste gera um gradiente bem definido. No núcleo predomina a RAN-GTP, no citosol a RAN-GDP. E é justamente esse gradiente que dá sentido ao transporte. As importinas só liberam suas cargas no núcleo porque lá encontram a RAN-GTP, enquanto as exportinas só soltam suas cargas no citosol quando a RAN-GTP é hidrolisada em RAN-GDP. Agora que sabemos mais sobre a RAN, conseguimos entender bem como se fecham os ciclos de importação e exportação nuclear. Como a gente já viu, na importação, a importina entra no núcleo com sua carga, mas é a RAN-GTP nuclear que força a liberação. A importina, então, pega uma carona no RAN-GTP para voltar ao citosol, onde a RAN-GAP a reconverte em RAN-GDP, reiniciando o ciclo. Veja esse processo na imagem. No citoplasma, a proteína que tem o NLS é reconhecida pela importina alfa, que junto com a importina beta forma o complexo de importação. Esse complexo atravessa o poro nuclear, levando a proteína enovelada. Quando o conjunto chega dentro do núcleo, a RAN ligada a GTP se associa à importina beta. Esse passo é fundamental, é justamente essa ligação que força a liberação da proteína carga dentro do núcleo, ou seja, quem garante que a proteína entre e seja solta no lugar certo
é o RAM GTP nuclear. Depois disso, a importina não fica perdida. Ela pega carona com o RAM GTP de volta para o citoplasma. Já no citoplasma, a enzima RANGAP estimula a hidrólise do GTP a GDP. Isso quebra o complexo, recicla as importinas e reinicia o ciclo. O RAM GTP consegue sair do núcleo justamente por causa do gradiente de concentração, que mantém RAM GTP alto no núcleo e baixo no citoplasma. Já na exportação, a RAM GTP age como um grude molecular, ligando a exportina à sua carga no núcleo. No citosol, a hidrólise do GTP desmonta esse complexo, liberando a carga. Vamos interpretar essa imagem agora olhando o processo inverso, a exportação nuclear. Dentro do núcleo, a proteína que precisa sair apresenta um sinal nuclear de exportação. Esse sinal é reconhecido pela exportina, aqui chamada de CRM1. Só que, diferente da importação, a exportina não age sozinha, ela precisa do RAM GTP. O RAM GTP funciona como um verdadeiro grude molecular, unindo a exportina à proteína carga e estabilizando o complexo. Assim, os três juntos, exportina, RAM GTP e carga, atravessam o poro nuclear para o citoplasma. Quando o complexo chega no citoplasma, acontece a hidrólise do GTP em GDP, catalisada pela RANGAP. Isso quebra o complexo, fazendo a exportina soltar a proteína carga no citosol. Por fim, a RAM, agora ligada a GDP, volta para o núcleo através da proteína NTF2, onde é recarregada para a RAM GTP pela RANGAF, restabelecendo o gradiente. Cada ida e volta dessas gasta uma molécula de GTP, que é justamente o preço pago pela precisão e direção do transporte. Esses ciclos não são soltos, eles são regulados com muito cuidado pela célula. Nem todo transporte nuclear é constante. Algumas proteínas têm ambos os sinais, de importação e de exportação, e sua localização depende de qual via está mais ativa. A célula regula isso de forma brilhante, pode fosforilar resíduos próximos aos sinais para escondê-los ou usar proteínas âncoras que sequestram os fatores no citosol. Quando chega um sinal celular, como um hormônio, essas âncoras são liberadas e a proteína reguladora corre para o núcleo. É como se fosse um sistema de segurança molecular que só libera o acesso quando necessário. Olhem essa imagem, ela mostra como o transporte nuclear pode ser regulado usando a proteína NF-AT das células T como exemplo. Quando a célula está em repouso, o cálcio é baixo e a NF fica cheia de fosfatos. Nessa forma, o sinal de exportação fica exposto e de importação escondido. Assim, a proteína é mantida fora do núcleo. Quando a célula é ativada e o cálcio sobe, a calcioneurina remove os fosfatos. Isso revela o sinal de importação nuclear e bloqueia o sinal de exportação, permitindo que a NF-AT entre no núcleo e ative a transcrição de genes imunes. Quando o estímulo passa, uma quinase fosforila a NF-AT novamente, reexpondo o sinal de exportação nuclear e expulsando a proteína de volta para o citosol. Observem esse outro exemplo. A figura mostra como a célula regula a produção de colesterol de acordo com a quantidade disponível. À esquerda, quando o colesterol está alto, ele se liga à proteína SCAP, que mantém o fator de transcrição SRBP preso no retículo endoplasmático. Assim, o fator não chega ao núcleo e os genes da biossíntese do colesterol permanecem desligados. Já à direita, quando o colesterol está baixo, o complexo SCAP-SREBP é transportado até o Golgi. Lá, duas proteases cortam o fator, liberando seu domínio ativo.
Esse fragmento segue para o núcleo, onde se liga ao DNA e ativa a transcrição dos genes que codificam enzimas da biossíntese do colesterol. Ou seja, é um sistema de controle elegante em que o próprio nível de colesterol decide se a célula deve fabricar ou não, como se fosse um termostato molecular. Essa regulação aparece de forma clara no transporte de RNAs, que é bastante específico. Enquanto RNAs pequenos pegam o táxi das esportinas, os RNAs mensageiros exigem um esquema especial. Eles saem como grandes complexos chamados mRNPs, que são remodelados durante a passagem, um processo que consome ATP. A direcionalidade é garantida por proteínas acessórias nos poros, que atuam como catracas moleculares. Observem essa imagem, ela representa o caminho do RNA mensageiro, desde a sua montagem com proteínas no núcleo até a sua liberação no citosol. O RNA mensageiro, já processado, é encaixado em um complexo mRNP com adaptadores. Essas proteínas fazem uma ponte até as nucleoporinas do poro nuclear e permitem sua passagem. Ao chegar ao lado citoplasmático, uma helicase dependente de ATP, ativada por cofatores específicos, remodela o mRNP, liberando adaptadores e garantindo que o RNA mensageiro só siga para o citosol. É um sistema sofisticado que consome energia para assegurar direção e qualidade. Mas durante a divisão celular, a própria estrutura nuclear passa por mudanças. A lâmina nuclear é formada por proteínas chamadas laminas, que ficam logo abaixo da membrana nuclear interna. Elas funcionam como uma rede de sustentação, mantendo o formato do núcleo e dando estabilidade ao envelope nuclear. Além disso, essa estrutura se conecta aos complexos de poro nuclear, a proteínas da membrana e também a cromatina, criando uma ligação entre o DNA e o envelope. No início da mitose, esse sistema precisa ser desmontado. Para isso, as CDKs fosforilam as laminas e os NPCs, o que enfraquece a estrutura e faz o envelope nuclear se fragmentar. As proteínas de membrana se espalham pelo retículo endoplasmático e a dineína, que é uma proteína motora, ajuda a puxar e romper essas membranas ao longo dos microtúbulos. Já no fim da mitose, o núcleo é reconstruído. A RAM-GTP guia a montagem dos NPCs ao redor dos cromossomos, enquanto as laminas são desfosforiladas, voltando a se organizar. As membranas do retículo endoplasmático cercam os cromossomos e o envelope nuclear é formado novamente. Aqui na imagem, a gente consegue ver como o envelope nuclear se desmonta e depois se reorganiza durante a mitose. Na intérfase, o núcleo está completo, com membrana nuclear, complexos de poro e a rede de laminas sustentando o envelope. Quando começa a prófase, as laminas e os poros nucleares são fosforilados pelas CDKs, e isso faz o envelope se fragmentar. Os cromossomos já aparecem condensados e ficam expostos no citoplasma. Depois, na telófase inicial, ocorre a desfosforilação das laminas, que voltam a se organizar. Na telófase tardia, os fragmentos de membranas e as membranas do retículo endoplasmático começam a envolver novamente os cromossomos. E, por fim, o envelope nuclear é reconstruído, formando dois novos núcleos, cada um ao redor de um cromossomo filho. E assim conseguimos fechar o assunto, destacando os pontos mais importantes da aula. Hoje nós vimos como o transporte entre o núcleo e o citoplasma é essencial para a vida da célula. Começamos a entender os complexos de poro nuclear, que são estruturas altamente organizadas e conservadas ao longo da evolução, funcionando como verdadeiros portões seletivos no envelope nuclear. Depois, exploramos o transporte ativo. Vimos que não basta a molécula querer passar, ela precisa de sinais específicos, como o NLS, além da ajuda de importinas, nucleoporinas e do sistema RAM-GTP.
que dá energia e direção ao processo. Na sequência, falamos da importação e exportação de proteínas e RNAs, mostrando que a célula regula de forma precisa quem entra e quem sai do núcleo, sempre em ciclos coordenados pela RAM. Esse processo não é só logístico, ele faz parte do controle da expressão gênica da funcionalidade da célula. Destacamos também a especificidade no transporte dos diferentes RNAs, que assegura que só o material certo chegue ao citoplasma e no momento certo, reforçando como o núcleo atua como um centro de comando da célula. Por fim, vimos como o envelope nuclear se comporta na mitose. Ele precisa se desmontar para permitir a divisão dos cromossomos e depois se reorganizar, garantindo novamente a compartimentalização. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa imersão no transporte nuclear. Se você curtiu desvendar os segredos dos poros nucleares e o papel da RAM GTPase, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Em caso de dúvidas, é só comentar aqui embaixo que eu respondo pessoalmente. E como prometido no início, quem quiser receber um resumo exclusivo dessa aula, é só me seguir no Instagram, @andrebio.prof e pedir lá no direct. É o meu presente para quem ficou até o final. Um forte abraço, excelentes estudos e até a próxima!